Ti. Preciso de Ti, Senhor, preciso que o Teu Espírito Santo me visite, Pai, que Ele mova em mim, que Ele me convença, Senhor, do pecado, do juízo, Senhor, da Tua justiça, Pai. Oh, Senhor, como eu preciso de Ti. Vem, Senhor, toma o primeiro lugar, toma o trono do meu coração, Senhor. Inunda-me com a Tua presença, visita-me. Enche-me com o Teu óleo, a Tua unção. Oh, Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Revela-me, Senhor, que está no Teu coração, Pai. Sonda-me, ó Deus, nesta hora. Senhor, vem neste lugar. Enche-me com o Teu poder, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mais uma vez, glória a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, mais uma vez na presença do Senhor. Mais uma vez podendo dizer sim ao chamado que estava no coração do Pai. Mais uma vez reunidos para a glória do Senhor, para orar, para clamar, para interceder, para receber da luz da palavra, iluminando esse caminho do nosso interior para sermos transformados pela glória de Deus. Mais uma vez, crendo que o Senhor está aqui, porque Ele disse, a palavra garante, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, aleluia, Ele estaria com eles, e nós somos estes que o Senhor prometeu, que não nos deixaria sós, jamais nos abandonaria. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu venho aqui, enquanto o Senhor permitir, eu venho aqui, porque nós como igreja cremos que o Senhor é quem administra, o Senhor Jesus é quem administra a igreja na terra, através do Espírito Santo. E eu venho aqui toda quarta-feira, debaixo da autoridade do pastor desse ministério, que é o pastor Nelson. Nós cremos no que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, e nós cremos no poder da oração. E estamos aqui em submissão ao mover do Espírito Santo, que está no controle de todas as coisas, aleluia. Ele nos abriu esta porta depois de um longo período de oração, clamando por direção, regando a semente ali com as lágrimas, aguardando as orientações de como realizar. Aleluia, a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A parte B do versículo que está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nesse versículo, nós entendemos que quem é o justo? É aquele que confessa os seus pecados, que se arrepende, que muda de direção, tem atitudes diferentes diante de quando tinha, diante daquela luz que expõe, traz à tona o seu pecado, o seu erro, a sua falha, e ele deseja estar em mudança constante. Então esse é justo diante de Deus. E Deus, aleluia, tão maravilhoso. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo diante de nós parece fora de controle. Os homens que governam o mundo podem sim perder o controle. Mas aquele que governa o universo, céus e terra, nunca, jamais perde o controle. Tudo está na palma das suas mãos. Nós estamos vivendo esse tempo único na história da humanidade, assistindo e vivendo no dia a dia situações que até então nós só víamos em filmes de aventura, filmes de ciência,
filmes científicos. Deixa eu ligar aqui, gente, não estava ligada. Nós só vimos essas situações em filmes, né, de ação e ficção, mas tudo está acontecendo e isso vem com a revelação daquilo que nós temos lido, temos escutado, temos conhecido, que está escrito em Mateus 24 e em outras passagens da Bíblia, que outros profetas falaram sobre esse tempo que ele chegaria. Nós estamos vivendo os últimos dias aguardando o retorno de Cristo, seja por arrebatamento ou pela sua segunda volta, e estamos, enquanto, né, o Senhor não volta para dar fim a tudo isso de ruim que tem acontecido, nós precisamos permanecer com fé inabalável. Exatamente, nós não podemos prosseguir nessa caminhada com uma fé fraca ou com uma fé em pequena medida. Nós precisamos que a nossa fé esteja abundante, superando expectativas. Nós precisamos prosseguir com fé forte, uma fé restaurada, uma fé viva, uma fé que vive e faz viver. É por isso que nós nos reunimos para orar. Não é só oração para outras pessoas, é por nós. Primeiro nós, a nossa casa, nossa família, nossa parentela, e depois outros, e outros vão sendo inseridos nessa oração. E a fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos ou não vimos ainda, mas a certeza de que elas vão se concretizar, vão acontecer, vai ser realizado. Nós precisamos entender e sempre nos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que quer agradar o coração de Deus necessita ter fé. Essa fé precisa ser aumentada, ela precisa crescer e ela precisa ser forte, ela precisa ser limpa, ela precisa ser santa. Aleluia! Crer e ter fé são coisas diferentes. Nós já falamos disso em outra live e eu sugiro muito que todos vocês assistam. Aliás, eu sugiro uma maratona. Maratonem desde a primeira live, ouçam as reflexões, ouçam a palavra, porque é o Senhor falando conosco. E tem sido tão lindo, porque Ele tem nos conduzido até aqui com uma direção muito consistente, muito firme. Ele tem jogado muita luz no nosso caminho para que nós possamos caminhar sem ter necessidade de olhar para os lados, correndo o risco de nos distrairmos. Isso tem sido coisa do céu realmente. Eu tenho sido muito edificada com estas palavras. A direção tem sido muito direta, muito firme. Aleluia! Eu tenho sido muito fortalecida com essas palavras. E hoje nós vamos tocar muito nessa tecla de que Deus está no controle de tudo. Tudo, absolutamente tudo, mesmo aquilo que parece que está fora de controle, pode estar fora do controle dos homens, mas não de Deus. O clima está descontrolado, as temperaturas, as estações anuais no mundo inteiro, em vários países, nós estamos ouvindo as pessoas falando desse descontrole, mas Deus está no controle disso também. Enquanto eu estava preparando essa live, o Senhor disse para mim dizer uma coisa para vocês. Ele disse: diga a todos para não se esquecerem que o meu tempo não é igual ao tempo da terra e nem a minha velocidade é igual à de vocês. Assim disse o Senhor, e eu estou trazendo aqui a mensagem. 1000 dias é como 1000 anos. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. Isso é uma chave para poder controlar, né, aquilo que o nosso entendimento. Aleluia. Então vamos orar. Uma introdução, uma oração de introdução. Aleluia. Aleluia sobre isso que nós temos falado. Aleluia.
Oh Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso e nós nos derramamos em gratidão a Ti por mais essa noite na Tua presença, por mais essa oportunidade diante de Ti, Senhor. Louvamos a Ti por tão grande amor, pelo cuidado conosco. Senhor, a terra está sedenta de cuidado e nós estamos sedentos de Ti. A terra sedenta clama por água, por controle, e nós precisamos das Tuas águas, águas vivas. Vem saciar a nossa fome e sede de Ti. Manifesta a Sua presença em nosso meio e vem fazer proezas e maravilhas. Precisamos do Senhor. Desejamos contemplar as Tuas maravilhas, os Teus feitos. Vem manifestar aqui. Que o Teu Espírito Santo venha regar de unção a palavra de hoje, para que possa produzir frutos a 100 por 1. E tudo o que fizermos para o Teu reino possa frutificar e Te glorificar. Nós nos colocamos diante da Tua presença e o Senhor nos envolve com Seu amor, nos cobre com Teu sangue para que estejamos em segurança e invisíveis aos olhos do inimigo. Que nossas mentes sejam iluminadas para discernir com clareza o que vem de Ti e o que vem do homem. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui para derramar diante de Ti o nosso coração e entregar em Tuas mãos as causas que só o Senhor pode resolver. Confiamos no Senhor para isso, por isso estamos aqui. Sem a Sua presença, nada podemos fazer. Então vem neste lugar, nos conduz, apodera-te de nós e guia-nos mais uma vez, nos direcione, nos capacita em nome de Jesus. Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Somos gratas ao Senhor. Ah, Senhor, nessa live vem e toma a direção e que não seja o meu falar, mas o Senhor em mim. Usa a minha vida, usa a minha boca para o Teu louvor. Toca os corações, opera milagres, muda os pensamentos e sentimentos que não Te glorificam por aqueles que glorificam o Senhor na vida de cada um aqui. Muda agora, Senhor, a atmosfera onde estiverem os Seus filhos nesse momento de oração. Pai, aonde estiverem, visita agora, move céu, Senhor, muda a atmosfera, manifesta a Tua presença. Senhor, que eles possam ter temor de Ti e entender que o Senhor ali está. Que a mente deles não se distraia com nenhum outro pensamento, a não ser, Senhor, atentar, prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Oh Deus, haja temor. O Senhor tem respondido às orações que temos feito aqui. Temos visto muitas orações respondidas. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor, por isso. Obrigada, obrigada, Papai, no nome de Jesus. Tudo o que acontecer por intermédio destas orações seja para a honra e glória do Senhor, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus é soberano. Oh, o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia, Ele é soberano. Sobre a terra, sobre o céu, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dEle. E Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós podemos sequer imaginar. Vai muito além do que nós alcançamos pensar. O Senhor é um Deus que nos surpreende. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és soberano, Senhor, nós cremos, nós declaramos, aleluia.
sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano, Senhor, aleluia, tu és soberano, tu és digno, aleluia, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, aleluia. Oh, tu és tremendo, Senhor, tu és maravilhoso, tu és soberano, Senhor. E apesar sobre os céus tu és Senhor absoluto, tu és soberano. Tudo que existe, Senhor, e acontece, ó Deus, na nossa vida, tu sabes tudo, Senhor. Tu conhece nosso deitar, nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso ir, o nosso vir. Aleluia! Aleluia! Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, halalabaxele candelele balabalabahaya soria, ori candelele balabassuri andalaias. Comigo também, halabaxele candelarabassuri andalai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por nos amarrar, Senhor, nesse amor, por nos guardar nos teus braços de amor. Senhor, tu és maravilhoso. Nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, aleluia. Tu és tremendo, Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, aleluia. Deus Santo, aleluia, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Grande e maravilhoso Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia, não se distraia. Eu vou ali pegar a minha Bíblia porque eu quero ler no papel hoje o texto que nós vamos estar... Ui, desculpem. Não foi terremoto, não. Só um minuto que eu já me posiciono aqui. Espada, né, gente? Não pode faltar. Eu costumo escrever todos os versículos, todas as passagens, mas hoje nós precisamos aqui da Bíblia inteira. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos 12. Aleluia. Palavra
poderosa, maravilhosa, impactante e que vai falar muito conosco, porque Deus, Ele não é Deus de perder tempo. Ele não colocou uma vírgula sequer na palavra dele sem uma intenção, sem um propósito. Deus é um Deus intencional, Ele é um Deus de propósitos, aleluia. E o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, absolutamente tudo está sob o controle dele. Ele está cuidando de nós individualmente e também coletivamente, como humanidade. Ele cuida. E Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer crescer em confiança, em confiar mais nele, descansar mesmo em meio ao caos. Mesmo nos momentos de grande dificuldade, de grande pressão, o Senhor deseja que nós fiquemos assim estáveis, mesmo diante de grandes abalos, de grandes, fortes investidas contra nós, contra a nossa vida, seja individualmente ou seja coletivamente, como humanidade. Por esses tempos que nós estamos vivendo, Deus deseja que nós fiquemos mais firmes nele, que nós aprendamos a confiar nele, mesmo em meio ao caos. Isso parece uma coisa muito difícil para todos, eu não vou nem dizer para muitos, porque na verdade, naquela hora difícil mesmo, que a gente depara com a dificuldade, nós muitas vezes sofremos aquele baque, mas nós não podemos nos render àquilo e nem nos abalar com isso. Precisamos estar estáveis. É isso que o Senhor deseja fazer conosco. E aqui em Atos, no capítulo 12, o capítulo inteiro é maravilhoso, é tremendo, é poderosíssimo, mas eu vou estar aqui puxando alguns versículos pouco a pouco. Esse capítulo inteiro de Atos 12 nos mostra que Deus está no controle de tudo. Nós podemos ver como Ele estava no controle nas situações, principalmente essa de Atos 12, no tempo da igreja primitiva. Ali no início do capítulo, no início do capítulo, nós vemos que coisas muito ruins estavam acontecendo. E nós podemos entender que Deus está ciente dos nossos problemas. Ele não está longe, não é que ele não saiba o que está acontecendo, ele sabe. Afinal de contas, ele é Deus. E para ser Deus é preciso ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, essas três características, esses três atributos de Deus fazem dele Deus, o único Deus. Não existe nenhum outro como ele. Não existe nenhum outro que seja onipresente, onipotente e onisciente. Não existe. Isso faz dele Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então aqui em Atos 12, do 1 ao 4, nós vamos ler. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Bom, aqui do 1 ao 4 está escrito que o rei Herodes estendeu a mão dele contra alguns cristãos. Esse rei Herodes, ele era neto do rei Herodes Agripa I. Ele era neto... Não, desculpa, gente. Ele era neto do Herodes o Grande. Esse daqui era o Herodes Agripa I, neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês que tinham de 2 anos para baixo. Quando a gente lê lá no livro de Mateus, ele... lá em Belém, todos os bebês que tinham 2 anos de vida para baixo,
aproximadamente ali ele mandou matar os meninos. E ali foi uma violência terrível, né? E ele é que está no comando, o neto desse Herodes está no comando agora aqui, nesse tempo de Atos. Quando nós lemos aqui, entendemos que ele perseguiu violentamente os crentes. Ele prendeu a muitos a fim de provar o quê? O seu poder, porque não tem outra necessidade a não ser provar poder. No versículo 2, nós vemos que ele matou Tiago, irmão de João. O que ele fez aqui, gente? Uma execução. Ele mandou cortar a espada, a cabeça de Tiago. No versículo 3, Herodes viu que isso agradou os judeus, os religiosos, aqueles que não queriam os cristãos, aqueles que eram contra os cristãos. Eles estavam gostando, é isso mesmo que tem que fazer, acabar com essa raça, que é isso, né? Então ele mandou fazer o quê? Vamos prender Pedro também, assim sobe mais, né? Os meus pontos com eles. E afinal de contas ele queria poder, política, né? Então ele fez isso pelo poder político. Tá? Ele viu que a morte de Tiago agradou aos judeus e ele quis continuar com a mesma estratégia. Isso aconteceu durante uma festa que é relacionada com a celebração da Páscoa em Jerusalém. No versículo 4, nós vemos Pedro, um homem, escoltado por 4, tem versões que vai falar quaternos, 4 escoltas, é um grupo de 4 soldados para poder cumprir uns turnos de 6 horas, cada 6 horas. Então, tinha aqui 16 soldados à disposição para cuidar de Pedro, né? Eles iam trocar, lógico. Então, Herodes, ele queria, eu vou colocar aqui entre aspas, apresentá-lo a julgamento. Sutilmente, ele tinha um plano para matar Pedro, assim como ele matou Tiago. Pedro, ele foi entregue para 4 soldados a cada vigília da noite. 2 soldados ficavam na porta da cela e 2 com ele dentro da cela. No versículo 6, nós vimos que isso está escrito, tá? Está escrito isso no versículo 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então eram 2 na entrada e 2 junto dele. É muita coisa, né? Para um homem só. Então aqui nós já podemos entender que Deus está nos avisando algo. Que nós, os crentes no Senhor, podemos enfrentar dias difíceis. Tem gente que acha que só porque crê em Deus, crê na existência de Deus, não é justo sofrer. Ah, eu não fiz mal algum, sei por que tenho que sofrer. Ai, mas a pessoa era tão boa, não sabe por que passa por isso. E isso é não entender que Deus é soberano e que Ele está com o controle de todas as coisas nas mãos dEle. Não entender isso faz com que a nossa raiz de tolerância, né, ela fique assim, curta, fraca, abalada. Então nós ficamos com baixa tolerância para frustração, tá? Esse é um grande problema na atualidade, gente, dentro e fora da igreja, é um problema na humanidade. Baixa tolerância para frustração, não suporta nenhuma crítica, nenhuma palavra que vai contra aquilo que a pessoa acha que o que ela está pensando é que está certo. Isso já começa assim, bem pequeno, mas é muito forte. E essa é uma das causas de muita baixa tolerância a suportar momentos de frustração e adversidade, entendeu? Você ter que crer, né, que entender que crentes no Senhor, pessoas com fé em Deus, vão viver momentos difíceis, vão passar por problemas difíceis. Mas não vamos passar sozinhos.
E não tem, muitas vezes, a gente cai numa armadilha de perguntar por quê? Por que isso? Ai, por que aquilo? Por quê? Por quê? Deus é soberano e nada foge ao controle das suas mãos. Então aqui, nós vemos que Pedro estava vivendo aqui um momento muito ruim. Nós cremos no Deus que nunca perde o controle. Nós não pertencemos mais a este mundo. Quando nós cremos nele, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, mas nós vivemos neste mundo e este mundo está sob o domínio do príncipe das trevas, Satanás. E muitas vezes coisas ruins acontecem a nós e nós não temos sequer a noção do porquê. E ficamos aí presos procurando isso. No versículo 1, nós vemos uma igreja perseguida. Por quê? O que eles fizeram? Quem são eles? Por que esses crentes e não outros? O que eles fizeram para merecer isso se Deus amava eles? Tiago foi morto. Mas por que Tiago? Por que não outro? O que ele fez para merecer a morte? Pedro, ele foi preso mais vezes do que Tiago. Por que Tiago tinha que morrer? Será que Pedro era mais espiritual que Tiago? Será que Deus amava mais a Pedro do que amava Tiago? Deus impediu a morte de Pedro? Nós temos a tendência a questionar o porquê de tudo, mas não impediu a de Tiago. Nós temos que aprender que nós não temos que entender tudo. Nós temos que entender que Deus é soberano e está no controle de tudo. Essa é a questão. Temos que adorá-lo e aceitar que todas as coisas estão debaixo do seu governo. O controle de tudo está na palma das suas mãos. Jesus disse em Mateus 20, 22, quando Tiago e o seu irmão João queriam assentar-se ao lado dele no seu reino, ele disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber? Vocês não podem beber do mesmo cálice que eu. Será que podem? Será que vocês podem sofrer o tanto que eu vou sofrer? Será que vocês podem padecer o tanto que eu vou padecer? Ele já estava dizendo, olha, vai ser necessário vocês passarem por muitas aflições para ser provada. Muitas provações para a fé de vocês ser provada e aprovada. Então, eles teriam que passar por muitas provações na sua fé. Então, entenda, coisas ruins acontecem, perseguição significa morte. Quantas vidas já foram destruídas porque não suportaram uma pressão ou uma perseguição? E eu não estou falando só de vidas destruídas assim, que foram a cabo, né? Morreram. Destrói sua vida, destrói seus sonhos, desiste de tudo, desiste de muita coisa, até mesmo de viver. Nós precisamos encontrar um lugar onde nós temos a disposição de lutar pelo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro vivesse. Mas Deus está lá, no controle da situação. Na morte de um, na vida do outro, isso não tirou o controle das mãos de Deus. Ele sempre está no controle e vai estar no controle. Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Deus está ciente dos nossos problemas, Ele conhece as nossas condições, Ele conhece nossas limitações, Ele conhece nossa estrutura. Foi Ele que nos fez. Mas a nossa tendência é sempre questionar. Por que Deus não salvou a vida de Tiago como fez com a de Pedro? O que custava para ele fazer isso? Não há problema algum em não saber o porquê. Não há problema em não saber o porquê. Nós não temos que ter todas as respostas. Quando nós vemos aqui, nós vamos ver que mais adiante, ele, Pedro, ainda tinha um ministério a cumprir.
ele ainda tinha uma missão para terminar. E ele mostrou que perseguições violentas iam vir e que era para eles estarem preparados. Era necessário se preparar para os dias maus. E como que é isso? Como se preparar para dias maus? E nós não estamos falando de coisas físicas, tá? Coisas que você pega com a mão. Nós estamos falando de se preparar espiritualmente. É preciso fortalecer a fé. É preciso fortalecer a fé. É preciso exercitar a fé. Pedro foi preso, mas sua vida foi poupada para mostrar que Deus está no controle de tudo. Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Ele está no controle e sempre fez, sempre faz e sempre fará o que é certo, o que é bom, o que é melhor. Abraão disse em Gênesis 18:25, não faria justiça o juiz de toda a terra? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Nós podemos crer, nós podemos entender e crer que Deus faz a diferença sim, mas quem faz é Ele que sabe. Sim, Ele faz justiça. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não está escrito, não está dizendo que todas as coisas vão ser boas. Não. Ele vai agir, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus trabalha em todas as situações e modo que o plano perfeito dele se realize. Ele faz todas as conexões necessárias no tempo propício, no tempo perfeito. É terrível quando nós não entendemos isso e queremos passar à frente do Senhor ou tirar o controle das mãos dele. É terrível isso. As consequências podem ser fatais. Ele permite a morte de Tiago e que Pedro viva, porque isso estava de acordo com o propósito, com o plano que ele tinha. Ele é soberano, ele já era soberano, ele é soberano hoje e ele será de eternidade a eternidade. Se Deus deixa por um momento o lado ruim avançar ou vencer assim, temporariamente, ter uma vitória, ou não deixa cair, é porque ele tem uma maneira melhor para vencer. Deus tem a maneira dele vencer, dele dar vitória, dele dar o triunfo, dele triunfar. Não se esqueça, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar e ele tem todo o poder. Ele sabe o que está fazendo em nosso trabalho, a nossa missão de vida, para poder exercitar a nossa fé, ter uma fé forte. Nós temos que confiar, e não é só confiar, é descansar, descansar. Em Atos 12, do 5 ao 17, nós vamos ver que Deus, ele responde às orações. Deus responde às nossas orações. Você crê nisso?
Você crê que Deus responde às orações? Eu creio que Deus responde às orações. A igreja, diz aqui no versículo 5 que a igreja orava intensamente e continuamente. E este versículo aqui sugere que Pedro estava na prisão por muitos dias. Isso não foi algo só de uma noite. No versículo 6, agora eu quero que você leia e que você pense nessa cena que nós vamos ler aqui. Essa cena, tem que vir aqui viva, diante dos nossos olhos. Aqui diz assim, nós lemos até o 4, então vamos ler do 5 e vamos ler o 6. Pedro não ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha essa cena, você consegue ver isso? Pedro dormindo, na véspera de ser executado, com uma sentença de morte sobre ele. O que Pedro faz? Dorme. Meu Deus. Pensa nessa cena. Pedro foi entregue para ser preso sob uma vigilância constante. Herodes, ele não queria correr riscos, porque Pedro já tinha no currículo dele outras prisões. Pedro já tinha no currículo dele que ele era um homem de fé. E Herodes não queria correr riscos. E as prisões naquele tempo, gente, não era como hoje, que vai preso por grandes delitos. Era diferente as circunstâncias que levavam uma pessoa a estar encarcerado, tá? Poderia ser por bem pouco tempo, poderia ser até como um castigo dado pelos sacerdotes, poderia ser assim como o cantinho do castigo, entendeu? Para a pessoa refletir na vida, pensar no que fez, para receber uma correção. Não é como nos dias de hoje. Então é preciso entender isso para compreender o que estava acontecendo aqui. E poderia, né? As prisões eram realizadas por pequenas causas ou nem sempre por grandes delitos. Então havia ali 4 turnos de 6 em 6 horas cada. 4 soldados só para um homem, para Pedro. Então não tinha como escapar. Mas leia no versículo 6 o que Pedro estava fazendo. Nós lemos aí. Ele estava dormindo na noite que antecedia a sua execução. Como assim? Quem pode dormir diante de uma sentença de morte? De onde vem essa paz? A resposta está no versículo 5. Um versículo antes. A igreja orava. A igreja estava em oração, constantemente e intensamente, pela vida de Pedro. E o que aconteceu enquanto eles oravam? Está escrito em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso que está escrito aqui foi o que aconteceu lá. A paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com ele. E é resultado de oração. Por isso, quando nós oramos aqui, e quando você ora pela sua família, é importante você declarar isso. E você crer que isso acontece, a paz de Deus, que vai além do que eu posso entender, do que eu posso imaginar. Guardará o coração e a mente
de todos os que eu estou colocando em oração, em Cristo Jesus. Aleluia. E no versículo 7, aparece um anjo. Aleluia. Versículo 7 diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na célula. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Ó Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia, oh Santo Espírito de Deus, aleluia, meu Deus, aleluia, Senhor, oh Deus, assim como o anjo tocou as mãos de Pedro, tocou o seu lado, tocou o seu corpo, e aquelas correntes caíram, e aquilo que o aprisionava foi desmantelado, caiu por terra. Eu quero declarar sobre você que está passando por prisões de ansiedade, síndrome do pânico, encarceramento mental, prisão por loucura, encarcerada em prisões espirituais, prisões de injustiça. O Senhor te visita agora. Pessoas em prisões agora vão ter um encontro com Jesus. E o processo do plano de salvação para a redenção vai ter início agora, em nome de Jesus. Sobre o poder desta palavra, sobre o poder que moveu aqui em Atos. Nessa situação, a mesma unção, o mesmo Espírito, o mesmo poder, o mesmo Deus está aqui nessa hora. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o Senhor diz: pode sair dessa prisão. As algemas estão sendo abertas por Jesus. Levanta-te depressa. Levanta-te, põe-te em pé. Oh, e os versículos seguintes, 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Oh! No versículo 11... Pedro caiu em si e viu que Deus o havia tirado da prisão, livrado da morte, fez ele livre do cativeiro. Uau! Que experiência! Porque ali não era o lugar dele e também não é o meu e nem o seu. Toda prisão, tudo aquilo que vem para aprisionar a nossa vida, cai agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, o Senhor está libertando agora. Prisões por injustiça. Oh, sejam agora removidas algemas em nome de Jesus. Toda palavra que lançaram sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Tudo aquilo que aprisionou. O Senhor está quebrando em nome de Jesus. Aleluia. Pedro achava que estava sonhando, ele precisou cair em si, mas era real. E dali ele foi para onde estavam reunidos os irmãos em oração. Aleluia! Como esse lugar de oração é importante, como esse lugar de oração é tremendo. A igreja reunida em oração, a igreja perseguida, em oração. Era perseguida, mas estava em oração. Ela estava sofrendo
estava sendo ameaçada, mas estava em oração. Versículo 13, nós vemos que Pedro bateu ali a porta e Rode, uma irmã, foi lá e viu que era Pedro e nem abriu a porta. Ela ficou tão maravilhada que ela voltou para poder falar com os irmãos. É Pedro, ele está aqui. E eles falaram, que isso, menina? Ficou doida? Pedro, né? Tá preso. E ela falou, não, é ele sim. E nós vemos aqui que os irmãos ficaram perplexos. Vamos ler? Então Pedro caiu em si, aqui é o 11, né? No 13. Ele foi reunido onde estava... 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ficaram perplexos. Eu gosto disso. Uau! E é isso que nós devemos esperar, ser impactados, ser surpreendidos pela glória do Senhor, por tudo que Ele vai fazer. Quando nós oramos, além de esperar o que nós estamos pedindo, nós devemos esperar mais. Sim, ter expectativas, sim, quando nós oramos. O Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando estava meditando nessa palavra, eu sempre penso isso, né? E dessa vez eu fiquei pensando novamente. Que a oração dos irmãos ali deveria ser assim, ó Deus, fortalece Pedro para que ele não te negue. Que a fé dele seja forte. Que seja rápido, que ele não sofra tanto, né, humanamente. Então, provavelmente era essa a oração dos irmãos, provavelmente. Então, quando eles escutaram que a menina, né, a Rode, voltou falando que ele estava na porta, aqui a gente vê que Deus fez muito mais do que eles esperavam. Deus é soberano, Ele sabe quando Ele tem que intervir. Ele, o nosso Deus, está ciente dos nossos problemas. Ele responde às nossas orações e Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Até aqui nós já vimos isso. Nós temos visto muitas situações avassaladoras diante de nós que fogem ao controle humano. Não sabemos nem como orar. Mas nós temos um Deus que nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Às vezes nós falamos que cremos em Deus, mas é aquela fé assim da boca para fora. Nós vemos isso na hora que chega a aflição e a angústia na vida da pessoa, o quanto ela fica abalada. Mas saiba que Deus responde às orações, mesmo em momentos assim. Nós podemos ver isso aqui no texto, eles estavam orando, mas o nível da fé deles estava abaixo da média. E o Senhor interviu em favor deles e aumentou muito a fé deles. Você pode imaginar como eles ficaram fortalecidos, como que a fé deles assim, ó, aumentou diante disso que aconteceu. Eles podem, né? Pedro entrou e eles querendo, Pedro, nós estávamos orando por você, mas não esperávamos que você fosse liberto, solto. Deus fez mais. E Pedro, fiquem quietos. A igreja ali, não estou falando julgando os irmãos porque estavam com fé pequena, não. Eles tinham uma fé maravilhosa. Quem dera eu alcançasse o nível de fé deles. E eu quero alcançar. A igreja, eu estou dizendo isso aqui, não sei nem explicar para vocês, mas eu vou explicar, eu vou encontrar a palavra perfeita para explicar isso aqui. A igreja, ela tinha enfrentado a morte de Tiago, e talvez eles estivessem pensando que a morte de Pedro seria inevitável.
isso, né, poderia acontecer também. Então, eu não estou julgando o nível de fé deles, mas sim constatando, é isso que eu queria dizer, que Deus fez muito mais do que eles esperavam. Eles sabiam que Deus responde às orações, eles sabiam. E por isso eles estavam orando. E assim nós sabemos que Deus responde às orações. Por isso nós estamos aqui para orar. Mas também eles sabiam que nem sempre a resposta vem como nós queremos. Deus responde às orações com sim, não ou espere. E muitas vezes Deus faz um silêncio para provar a nossa fé ou por motivos que só Ele conhece. Nós nem sabemos. Ele nos sonda. Ele nos conhece. Quando Ele responde, é de maneira condizente com a vontade dEle para cumprir o propósito dEle. O que o Senhor deseja de nós é que nós descansemos confiando que Ele está no controle. Salmo 37, 5. Eu amo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Outras versões dizem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. E há uma outra coisa que Deus faz e que nós vemos aqui nessa palavra. Deus, Ele vinga o seu povo. Do 18 ao 25, nós vemos o que acontece com uma pessoa má como Herodes, que mata inocentes. Irmãos, entendam uma coisa, o mal não vai prevalecer. Deus vai lidar com eles. Haverá um julgamento do juiz de toda a terra. Mas há momentos que Deus aplica essa justiça aqui mesmo nesse plano terreno. No versículo 18, nós vemos aqui que houve um grande alvoroço no meio dos guardas. Eu nem vou ler, vocês podem conferir aí. Houve um grande alvoroço no meio dos guardas. Porque a sentença dada ao prisioneiro recaía sobre o guarda que estava responsável por vigiar aquele prisioneiro. E se esse prisioneiro escapasse, quem ia receber a sentença era o guarda. Então eles estavam ali num desespero. E aqui nós vemos aquilo que a princípio Herodes estava planejando, que eu disse que eu ia falar, aquele julgamento público, né? Ele queria levar Pedro a julgamento, em aspas. A intenção dele era matar mesmo. Por quê? A sentença caiu sobre o guarda, sobre os guardas que estavam vigiando Pedro. Então, se a sentença caiu sobre eles, é porque havia uma sentença já de morte. E no versículo 20, Herodes, ele estava com problemas com uns povos que eram dependentes dele para comerem, para se manterem. E no versículo 21, o historiador Joséfos, ainda eu preciso ler isso daqui, senão vocês não vão compreender. Eu vou ler sim, tá? Do 18 em diante. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Matou os guardas, porque a sentença recaiu sobre eles. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Esse povo dependia de Herodes. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus,
Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui aconteceu o alvoroço entre os guardas, a morte dos guardas. Herodes tinha um problema com 2 povos ali da região que dependiam dele, e esses 2 aí fizeram amizade ali com uma pessoa que tinha acesso ali ao rei, muito próxima, e ele pôde interceder por eles. E Herodes, né, o historiador Joséfos, ele disse que a roupa, a vestimenta que Herodes usou naquele dia era feita de prata, foi tecida com prata. Então ele estava ali com a soberba, ele estava ali achando que ele era o poderoso, que o poder era dele, que ele era o tal. Mas não ficou impune. Aqui diz que, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente, olha a sentença, olha o juízo de Deus vindo sobre aquele que acabou com vidas inocentes. O anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Ele morreu comido por vermes. Quem venceu? Quem tinha o controle de todas as coisas nas suas mãos? Quem continua até hoje no controle da vida? 1 Timóteo 6, versículo 16 diz: o único que é imortal e habita em luz, inacessível, e que ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Este é o nosso Deus. Deus é soberano e ele está no controle. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo, absolutamente tudo, está nas palmas das mãos do Senhor e ele tem o controle absoluto. Aleluia. Toda oração, ela é feita sobre causas físicas, sobre tudo aquilo que nós vemos, mas é o espiritual que é movido. E é importante a gente entender isso, porque as causas que nós temos aqui são grandes, são imensas e impossíveis para nós fazermos qualquer coisa no natural. Mas para Deus nada é impossível. E a oração é uma prática espiritual. Vamos orar? Tá ficando bom isso daqui, não tá, gente? Aleluia! É poder de Deus. É poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos orar, aleluia! Sobre essa palavra tremenda e maravilhosa. Ó Senhor, Pai, há um caos, Senhor, instalado na terra, assim como estava ali para a igreja primitiva. Há um caos, Senhor, um caos instalado, Senhor, em alguns países na terra, mas a tua palavra diz que a tua glória cobre toda a terra. Aleluia! Teu é o reino, a glória e o governo para todo o sempre. Aleluia! Pedimos que o teu Espírito se mova, levantando seus filhos amados para clamarem na terra e movimentem os céus, destruindo, Senhor, as ciladas que já estão aí ativadas, Senhor, em atividade para destruir as vidas que estão aqui na terra. Pai, sabemos que é difícil contemplar o Senhor em meio a este caos, mas pedimos que nesse momento possam permanecer e te contemplar e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos esperando e clamando por um avivamento, clamamos por avivamento espiritual, mesmo em meio a guerras e a perseguições e momentos de luta. Queremos estar vivos, avivados. Somos os vigias, os guerreiros de oração por causas que só o Senhor pode agir.
Sustenta-nos, Senhor, nessa batalha. Fortalece nossos joelhos e nossas mãos para que elas possam estar estendidas, levantadas. Que a humildade de Jesus seja a nossa vestimenta. Que a humildade de Jesus impere em nós, assim como recebemos daquela ministração na outra semana. Que todo resquício de orgulho seja arrancado, seja eliminado do nosso coração. Tudo que estiver reinando na nossa vida e que não é virtude, que não te glorifica, Senhor, nós renunciamos agora em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor uma porção de unção abundante. Senhor, para todos que estão aqui reunidos nessa live, uma porção de unção para aqueles que pararam tudo, para que estão despertos, para que estão atentos para ouvir a tua voz. Neste momento, quero, Senhor, pedir a Ti uma porção de unção específica para, Senhor, manter eles de pé, para eles estudarem a Sua palavra sem atalhos e sem desvios e que eles possam praticar. Que na medida que eles se expuserem à palavra, à luz da tua palavra, o caráter de cada um seja transformado, seja mudado pelo caráter de Jesus, apagando as falhas que temos no nosso caráter humano, que é cheio de pecado, é pecaminoso, para que venham resplandecer Jesus em tudo, todo o tempo, em todo lugar. Seja como um líder de ministério, seja como um pastor ou como ovelhas, que todos sejamos parecidos com Jesus. Em tudo que fizermos, até mesmo quando recebermos, Senhor, uma correção, para sermos moldados segundo o teu querer e a tua vontade. Deus, eu tenho uma impressão no meu espírito que o Senhor está tirando camadas de pele, como se estivesse tirando uma roupa, mas é uma camada de pele. Isso dói, mas é para nascer algo novo. Deixa Deus tocar, deixa Deus agir, deixa Ele trabalhar. O Senhor é nosso pastor supremo e sabe o que nós necessitamos. Te louvamos por esse momento de trégua, Senhor, nessa guerra onde reféns estão retornando do cativeiro. E te louvamos pela ajuda humanitária que tem chegado aos que necessitam. Sabemos que ainda não é o fim e nem o suficiente, mas cremos que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos a Ti, Senhor, estratégias para que o socorro humanitário chegue aos que precisam. Clamamos por consolo aos que estão de luto. Que haja proteção sobrenatural sobre as forças de defesa nas guerras. Do lado, Senhor, daqueles que desejam o bem, que está dentro do teu propósito, Pai. Que reféns sejam libertos, sejam liberados do cativeiro. Que nas guerras que estão ocorrendo, não só em Israel, Senhor, nessa questão com os terroristas, mas há outras guerras ocorrendo nesse momento. Possa haver proteção sobrenatural sobre os inocentes. Que não haja perda de vidas inocentes. Pedimos por proteção contra foguetes e mísseis contra os civis. Proteção contra os bombardeios que acontecem diariamente, tanto no mundo físico, natural, como no sobrenatural, Senhor, no espiritual, Pai, contra a vida dos teus filhos, contra nós, Pai. Pedimos para que tudo que está em oculto venha a ser revelado. Senhor, toda artimanha, toda arma forjada que está sendo tramada, que está sendo, Senhor, planejada contra nós, contra a nossa casa, nossa família, contra aqueles que nós amamos, seja colocada agora por terra em nome de Jesus. Os planos malignos, o engano, a mentira, sejam cancelados e frustrados os planos realizados nas trevas, na escuridão. Que brilhe a luz do Senhor e desmantela tudo isso em nome de Jesus. Brilhe a luz do Senhor e revela a verdade em nome de Jesus.
Ó Deus, oramos pelas pessoas que têm sido atingidas pelas desordens climáticas, Senhor, pelas secas, tempestades, enchentes, frio extremo, calor extremos, ventos fortes, ciclones, Senhor, terremotos, maremotos, furacões, tudo em excesso. Pedimos, Senhor, tua proteção sobre estas causas e sobre a família das vítimas, Pai, daqueles que foram vitimados por isso. Por aqueles que têm sofrido perseguição por pregar o Evangelho de Jesus para a salvação. Ó Deus, no Brasil, Pai, ainda há pessoas presas, Senhor, naquele lugar, na Papuda, Senhor, injustamente. Só porque estavam em oração por um governo que eles tinham desejo de ver exercendo liderança no país. Deus, visita aquele lugar e libera, Senhor, a soltura, libera, Senhor. Os presos que estão ali injustamente, Pai. Visita os missionários, Senhor, que estão no campo e torna eles invisíveis aos olhos do maligno. Senhor, eles estão no meio de batalhas. Escolta eles com seus exércitos de anjos, fortalece para prosseguirem na caminhada e para que eles cumpram a missão. Protege e provê o necessário. Os missionários que necessitam de recursos financeiros, levanta os que vão estender as mãos e contribuir para o avanço da missão. Levanta, Senhor, aqueles que vão ser as mãos do Senhor para suprir. Vem a cura do Senhor para os enfermos. Vem a cura. Venha o diagnóstico do céu sobre o diagnóstico dos homens na terra. Venha com teu poder sobrenatural confundir a medicina e que muitos possam ver e crer no Senhor através dos milagres e maravilhas que só o Senhor faz. Que o seu nome venha a ser levantado, exaltado e glorificado na terra, Pai. Visita, Senhor, os ambientes de ensino, salas de aulas, escolas, faculdade. Esses ambientes têm sido atacados pelo inimigo, Senhor, causando transtornos a crianças e jovens, Senhor, levando eles a suicídio, Senhor, a mutilação, Senhor, e multiplicação da maldade, causando assim desequilíbrio nos lares. Faz cessar, Senhor, esse bullying, essa onda da maldade, Senhor, que atinge, Deus amado, as escolas, esses ambientes, Senhor, de educação. Que professores e pais se levantem em defesa das crianças com sabedoria e coragem. Palavras que desencorajam e que distorcem a imagem das crianças têm sido decretadas nesses ambientes. Pai, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o Senhor é o Criador de tudo. Não podemos aceitar que ambientes de ensino sejam atacados dessa forma. Por isso pedimos que o Senhor visite de modo sobrenatural, dando estratégia para os que têm acesso e faça mudanças onde só o Senhor pode fazer. Vem transformar o que só o Senhor pode transformar. Guarda da vista do inimigo os professores, coordenadores e alunos. Que a luz do Senhor brilhe nestes ambientes. Não sei como o Senhor vai fazer, mas creio que o Senhor pode fazer isso e muito mais. Por isso clamamos a Ti. Tu és soberano sobre tudo isso e sobre todos. Aplicamos, Senhor, o Salmo 91 sobre todos que estão aqui representados nesse caderno de oração, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossa parentela e sobre essa grande multidão. Todos aqueles, ó Deus, Salmo 91, aplicamos, Senhor. Te louvamos por tua bondade e fidelidade a cada dia. Ó Deus, tu és o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus em quem confiamos.
O Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste mortal. Ele livrará nossa casa e família, nação de todo comando e estratégia maligna, porque o Senhor nos cobre debaixo das tuas asas. Nós encontramos refúgio e proteção. A verdade do Senhor é o nosso escudo e proteção. Não temeremos o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que arrasa, que assola ao meio-dia, e nem as densas trevas que se alastram na escuridão. Não nos fará recuar com medo. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Contemplaremos a salvação e recompensa com nossos olhos daquilo que quiseram nos fazer os ímpios, porque fizemos do Senhor o nosso refúgio e nele nossa habitação. Por isso praga alguma nos sucederá, nem chegará à nossa casa, nem na família, nem no trabalho, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová Sabaô, vai dar ordem aos anjos a nosso respeito para nos cercar e nos proteger, e nos sustentará em todos os nossos caminhos. Pelas mãos o Senhor nos toma para não tropeçarmos. Pisaremos o leão e a cobra, porque o Senhor nos amou desde a fundação do mundo e nos ama de modo extraordinário. Ele disse que nos colocaria a salvo, pois conhece o nosso nome e nós conhecemos o nome dele. E ele disse que quando o invocássemos, ele nos responderia, em nossa angústia não nos deixaria sozinhos. Ele nos livrará e nos erguerá em um lugar alto e seguro. Ele nos dará salvação e vida longa. Oh, que venha se cumprir esta palavra, Senhor, nas famílias, nas nações, no nosso ministério, em nome de Jesus. E em todas essas causas, a principal haja revelação de quem é Jesus na humanidade. Haja revelação de quem é Jesus para os povos. É tempo de salvação, é tempo de semear, é tempo de colher. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Continua operando em nós, através de nós também, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Igreja, não há mais tempo a perder. Não se distraiam, creiam. Deus está no controle, confie nele. Aleluia. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Se apegue ao Senhor, o teu Deus. Ele é a nossa salvação. Nós temos salvação no Senhor. Aleluia. Nele há esperança. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória.